Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Traremos versículos do livro que Moisés recebeu do Monte Sinai, Rumash Pentateuco, sobre filhos de Deus, filho primogênito, Sahir, que é alguém que é pago por fazer um trabalho. Isso termos do próprio versículo. Tem outro que se chama Ger, tem outro que se chama Toshav. Vamos entender de acordo com a explicação dos sábios da Torá. E disso, entender de uma vez por todas, o que significa essa expressão filhos de Deus, filho de Deus, primogênito de Deus? Então vamos começar com o livro Devarim, o quinto livro, capítulo 14. Logo no primeiro versículo está escrito Banim atem la Adonai Elohechem lo titgodedu velo tasimu karachat ben enechem lamet. Aqui está falando sobre algo específico, de em momentos de luto não autoflagelar-se, não fazer marcas de todo tipo de corte na cabeça e mesmo raspar a cabeça e todo tipo de autoflagelamento entre os olhos, que parece que as culturas idólatras... Parece não, os sábios explicam que as culturas idólatras assim faziam, porque a perda de um ente querido para a cultura idólatra era tida como algo inaceitável praticamente, era uma dor, um sofrimento eterno, e assim a alma dele sentia. A gente sabe que o que a gente não entende nesse mundo, que a gente consegue enxergar, e sim a gente tem pressentimento, significa que o Mazal enxerga. O que é o Mazal? É a parte da alma. A alma consegue enxergar os decretos superiores e desse modo traz esse entendimento para o cérebro físico e assim é entendido, e literalmente, quando eles faziam cremação de um corpo, por esse corpo ter feito parte da sua cultura idólatra, a verdade é essa. Aquela alma está totalmente desconectada de qualquer tipo de continuação. E aquele que sim se conectou com o Torá, sendo judeu ou não judeu, isso não importa, vai ter o mundo vindouro, o não judeu que cumpre a Torá, que ele vai ser considerado como Hassid Mot Haolam, o justo entre os povos. Então até mesmo a gente sente, sabe, mesmo que alguém vá, que seja um grande da geração, um grande sábio que ensinava a Torá para o povo de Israel de modo frequente, com a perda dele é sentido uma perda global. No final todos sabem que os tzadikim, eles são vivos em sua morte. E os transgressores, eles são mortos em sua vida. Assim a Torá oral nos ensina. Então aquele que vive sua vida e não está conectado com Deus, ele está morto na sua essência. E aquele que cumpre a Torá dia e noite, quando ele morre, ele ganha a não limitação do corpo e disso ele consegue ainda ajudar mais ainda todo o mundo. A sua energia se expande de um modo ilimitado. Isso a gente vai ter que explicar melhor quando a gente for estudar o Pirkei Avot, que ele toca nesse assunto. Mas o real sentimento é que aquela alma foi pro Gan Eden, foi pro Jardim do Éden, e dali aquela alma adquiriu todo o seu mundo vindouro, significa continuação e vida eterna, porque Deus é eterno. Quem se conecta com Deus se conecta com a eternidade. Aquele que se desconecta de Deus se conecta com o vão e com o vazio, com o limite. Qual que é o limite? Quando essa pessoa morrer e sair do mundo físico, carnal, o depois vai ser um sofrimento. Que sofrimento é esse? Será que Deus é cruel e castiga aquele que não se conectou com Deus por vingança? Não. É a simples consciência da realidade, de que ele tinha oportunidade de se conectar com tudo, com o infinito, e infelizmente se conectou com o vão e com o vazio, então aquele entendimento da perda eterna é como alguém que tinha um número da loteria na mão, era só ele ir lá e pagar R$5 aquela sequência numérica, e no dia seguinte ele vê que o número que saiu foi o número da loteria que ele tinha na mão. E ali ele poderia ter ganho os seus 10 milhões de reais e tá tranquilo o resto da sua vida, certo? Só que ele perdeu sua oportunidade porque ele não comprou o bilhete, ele ficou com o bilhete na mão, a preguiça deixou aquele tempo passar e ele não se conectou e ele não comprou o bilhete de loteria. O que isso se parece a uma alusão ao nosso dia a dia. A gente tem um modo de se conectar com a Torá, a gente tem um modo de cumprir os mandamentos de Deus e acaba que a má inclinação embaça os olhos da pessoa, ela vai deixando para depois, e acaba que se ocupa com o que não tem valor nesse mundo e o que é um prazer rápido. Infelizmente ela só vai se dar conta do problema que ela entrou quando ela sair do mundo. Então que todos nós possamos estar o tempo todo atentos a esse tipo de conduta para que a gente sempre esteja conectado com o que tem de valor no mundo. E você que quer descobrir qual que é o valor, assiste os vídeos do Sabedoria da Torá, e para se aprofundar ainda mais, assista os vídeos exclusivos que lá a gente traz na íntegra toda a explicação da Torá escrita, do Pentateuco do Rumash,
E também outras séries super interessantes sobre proteção contra a magia negra e o mapa do inferno que explica como é a vida depois da morte e a passagem da alma pelo inferno. Então, esse versículo que a gente citou, do capítulo 14 do Sefer do livro de Devarim, o quinto livro, eu não sei em português o nome, onde no primeiro versículo já diz Banim atem la Hashem Elokeichem, e no segundo versículo, Ki am kadosh atah la Hashem Elokecha. No primeiro versículo dizendo, filhos vocês são de Deus, o Deus de vocês. No segundo versículo dizendo, Ki am, porque um povo, kadosh, sagrado, você é para Deus. Aqui está falando o que do povo de Israel, que é considerado como um filho de Deus. Que é aquele que segue a vontade do Pai, por temor e amor, é considerado como um filho querido, próximo, que ele vai cumprir toda a vontade de Hashem, todas as 613 mitzvot, as 613 leis que o judeu está obrigado a cumprir. E mesmo assim, o não-judeu que ele cumprir as suas 7 leis, no seu maior nível, o Rav Shimshon escreveu um livro chamado Curso para Bnei Noach, que tem 353 páginas, e lá o não-judeu vai conseguir saber de modo completo e detalhado como fazer a vontade de Hashem. Nós, Baruch Hashem, graças a Deus, temos o mérito de disponibilizar para os senhores adquirirem no nosso site. E de modo gratuito, eu fiz uma minissérie sobre as 7 leis de Noah, explicados pelo Rambam, as leis de Noé. Você pode procurar nas séries do canal dentro de playlists. E lá você vai encontrar de modo gratuito, mas é claro que é só a parte principal. A parte detalhada, que exige muito mais trabalho de trazer, facilitar e filtrar, o Rav Shimshon fez esse trabalho. E nós disponibilizamos, vai estar aqui no link na descrição para quem tiver interesse de adquirir e desse modo saber de modo específico e detalhado qual que é o seu trabalho no mundo. Para os judeus também têm essa obrigação, lembrando, o judeu também que quiser comprar e cumprir esse livro vai ser parte do que ele necessita, mas não só, vai ser parte. E fazendo o adendo, o não-judeu que ele não cumpre as suas 613 leis vai ter um status espiritual degradado. E o não-judeu que cumpre suas 7 leis, ele vai ter o seu status espiritual completo dentro do que ele tem de obrigação para cumprir. E disso, o não-judeu vai estar até mesmo mais elevado do que o judeu dentro desse shikul, desse resbon, dentro dessa conta espiritual de quem fez sua obrigação e quem deixou de fazer. E disso, o não-judeu vai ser considerado como um Hassidei Umot Haolam, justo entre as nações. E o judeu, infelizmente, vai ser tido como transgressor, aquele que não cumpre o Shabat, aquele que não come kasher e não se preocupa com leis de pureza na sua casa, com sua esposa. Disso, não judeu que cumpre suas 7 leis vai ser ainda mais elevado do que aquele judeu que não se preocupa com suas leis nas quais Deus o obrigou, nas quais Deus o deu como mandamento, como tzivui, como comando. Daí vem o nome mitzvah, tzivui, comando. E agora vamos dar um salto para o livro de Shemot, o segundo livro da Torá, capítulo 4. Versículo 22, está escrito: Ve'amarta el par'o, ko amar Adonai, beni vechori Israel. Quer dizer o que? Ve'amarta el par'o, e disse para o faraó, ko amar Hashem, e aqui disse Deus, beni bechori, meu filho, meu primogênito, Israel. É Israel. Quem é Israel? São as 12 tribos, certo? São os 12 filhos de Yaakov por diante. Yaakov é chamado de Israel. E aqui Rashi explica que esse sentido de primogênito é porque Yaakov pegou a primogenitura de Esav. Esav não cuidava da sua responsabilidade de ser o primogênito, andava fazendo transgressões, cometia assassinato, estupro, todo tipo das coisas mais terríveis, idolatria do pior tipo, e não estava preocupado com sua responsabilidade como primogênito disso. Yaakov comprou de Esav, ofereceu a venda da primogenitura, e Esav concordou e disse: para que eu vou querer Bechorá? Para que eu vou querer primogenitura? É algo inútil? O que é o mundo vindouro? Nada, qual que é a diferença? O principal é nesse mundo aqui, depois não existe. Assim como os povos, assim como eles descendem de Esav, eles também têm essa mesma ideologia. Essa ideologia justo vem da Tumá, da impureza, que veio de Esav e dos filhos de Esav. Eles têm a mesma impureza. Eles pensam: para que eu vou trabalhar duro? Por que eu vou agora criar responsabilidade, ter filho e me responsabilizar com todo tipo de leis espirituais? Para quê? Eu faço o mínimo que eu puder nesse mundo de trabalho para conseguir dinheiro. E com esse dinheiro eu vou gastar tudo que eu tiver com festa, com bebida, droga, e homens ou mulheres, e todo tipo de festa. Para quê? Porque amanhã eu vou morrer. Então eu preciso viver hoje ao máximo, porque amanhã eu vou morrer. De quem era essa ideologia? Esav. Yaakov comprou a primogenitura, disso ele comprou o que? O mundo vindouro. Ele comprou a responsabilidade de fazer o trabalho no Beit HaMikdash, no templo sagrado, comprou a responsabilidade de ser o sacerdote, de ser especial, Mekudash, santificado.
purificado e preocupado só em assuntos de santidade, assuntos espirituais. E aquele que se empenha em se conectar com Deus, no final ele vai ser o sacerdote. Então Yaakov pegou esse sacerdócio, por isso na Torá ele é chamado de Beni Bechori, meu filho, meu primogênito. Não é à toa o seu esforço é para se conectar com Deus, porque a lei de Deus é o que vai te conectar com a eternidade, então por isso Deus vai se expressar para Yaakov, assim como ele merece, dentro da sua Messirut Nefesh, dentro do seu entregar a si, a sua própria alma, porque a alma está no sangue. E o sangue que a pessoa dá para trabalhar, disso ele vai receber em troca conexão com Deus. Porque ele poderia estar muito bem fazendo outras coisas que vão dar o prazer rápido, carnal, material, instantâneo. Comeu açúcar, teve prazer. Comeu muito sal, teve prazer. Certo? Foi na montanha russa, vai ter um prazer junto com o medo, junto com a adrenalina e todo aquele sentimento de euforia. Já sentar, começar a estudar um livro, algo que a princípio não vai te dar prazer, começar a rezar para Deus. São coisas que o prazer ele vai vir depois, não naquele momento. Mas não importa, porque a gente não está atrás de prazer, a gente está atrás de servir a Deus. E quando Deus manda, você vai ter que rezar, você vai ser obrigado a estudar a Torá, você vai ser obrigado a cumprir o Shabat. A nível imediato, não tem prazer nenhum. A nível a longo prazo, a nível entendimento, vai ter todo o prazer do mundo. Mesmo que não tenha prazer depois, não importa. O que importa é fazer a vontade de Deus. A alma se encontra na mente. E a partir do momento que a pessoa ela se preocupa em entender a vontade de Deus e fazer o que ela deve fazer independente do prazer, no final das contas ela vai ter prazer porque tudo que está conectado com Deus está conectado com Chokhmah Binah Vedat, entendimento profundo da criação. E esse entendimento profundo vai ser o que vai dar o prazer a longo prazo. Através do entendimento você vai ter prazer. Você vai ver uma situação na vida, você vai enxergar algo dentro da sua realidade, você vai entender o longo prazo daquilo, o fim, qual que é o objetivo, qual que é o motivo, por que Deus me deu isso, e esse vai ser o grande prazer que você vai ter na sua vida. Através do entendimento das regras de como cumprir o Shabat. Através do entendimento, depois de você fazer, tanto que o povo de Israel falou no Monte Sinai, faremos e ouviremos, faremos e entenderemos, faremos e escutaremos. Quer dizer, primeiro a gente vai fazer, depois a gente vai entender. A gente não está preocupado em ter prazer. A gente está preocupado em cumprir a sua vontade, depois a gente vai entender o que isso daqui significa na prática. Então, através do entendimento do que é o Shabat, do que é o descanso de Deus, do que é o descanso às 39 Melachot Avot, 39 trabalhos principais no Shabat. Isso é o que vai trazer a conexão profunda e eterna. Não só isso, como toda mitzvah. Isso é o que vai dar a plenitude, a alegria interna e verdadeira de cada dia e dia, cada momento e momento da própria vida, a pessoa ter o prazer profundo e verdadeiro, não só algo que é palhaçada e um prazer momentâneo que logo depois daquela situação passar, vai bater a depressão com toda a força. E a gente pode trazer mais inúmeros versículos, só que infelizmente não vai dar pra gente se alongar. E eu quero trazer já parte dos não-judeus, que está dito aquele que é o Ger Toshav. O Rashi explica que Ger Toshav ou só Toshav é aquele não-judeu que não faz idolatria e come nevelot utrefot, e come todo tipo de carne que é proibido para o judeu comer, que é permitido para os não-judeus comerem. Então esse vai ser o Ger Toshav. Também o Rambam traz em Ilhot Teshuvah, nas suas leis de Teshuvah, retorno ao caminho correto, de que o não-judeu, que ele cumpre as suas 7 leis, que ele gosta do judeu e ele estimula o judeu e ajuda o judeu tanto financeiramente quanto moralmente, como todos os meios que ele tiver de cumprir a Torá e as mitzvot. Ele é conhecido como Hassideu Mot HaOlam, o justo entre as nações, e ele tem parte no mundo vindouro, ele tem eternidade porque ele fez parte do quê? Do objetivo da criação. E ele não é considerado diretamente um filho de Deus, não que tenha uma linguagem explícita, mas nas entrelinhas ele fez parte da criação, ele fez parte do objetivo da criação, fez parte do objetivo do mundo ser criado, e disso ele vai ganhar parte no mundo vindouro. Então mesmo que ele não seja chamado explicitamente, diretamente como filho, muito menos como primogênito, ainda assim ele vai ter parte. Por quê? Porque ele teve junto. E lembrando que o convertido tem uma lista gigantesca de proteção do convertido, aquele que realmente não era judeu e se tornou judeu, que o judeu deve ajudar ele financeiramente e com comida e com estudo de Torá, e manter ele próximo da sua casa, e aceitar ele no local de estudo, e aceitar os seus filhos no local de estudo de Torá, e não ter nenhuma diferenciação, por mais que ele seja alguém novo que chegou ali. Isso até mesmo pode ser entendido como um judeu mesmo que chegou de um lugar externo. E hoje quem mora na terra de Israel sabe que isso é a coisa mais presente. Todo tipo de estrangeiros vem para cá. Dentro de todos os países do mundo, Israel é o país que tem mais estrangeiros do mundo. Se eu não me engano, são 60% da população feita de estrangeiros.
de pessoas não nascidas aqui em Israel. Então aqui Israel é a demonstração mais linda de pluralidade, de nações, de ideias, porque cada um vem com uma cultura externa e aqui no final a gente se alinha dentro da lei da Torá a maneira correta que deve se proceder, e é um respeito de um ao outro, não tem aqui todo aquele tipo de que chamam por aí de xenofobia, racismo, tem etíope, tem negro, tem africano dentro da sinagoga, vai ter aquele branquelo de olho azul que é russo, ucraniano, da onde for, que também Deutsch é da Suíça, Suécia e todo tipo de países, do Canadá também, e vai ter o moreno que veio dos Bukharim, mais da parte ali do Uzbequistão, Cazaquistão, entre a Rússia e a Índia. Dali vai ter todo o pessoal que vai ser mais moreno, e também os Teimanim, que são os Yemenitas, também aqui tem muitos, ou seja, se encontra de tudo, todas as cores, todas as Mivitot, que são o dialeto, todo tipo de sotaque. No final das contas aqui todo mundo, para quem vive, entende o quão igual todo mundo aqui é, convertido, não convertido, não judeu também, que são os árabes que vivem entre a gente, trabalham, certo? Junto, e sabe, a coisa funciona de um jeito respeitoso. É claro que tem todo o risco, né, de terrorismo e de onde eles vêm, o que ensinam para eles dentro de onde eles moram, mas isso aqui não é questão para esse vídeo. E o que o Rambam me ensina no Guia dos Perplexos é o seguinte, Moreno Evohim, que os não-judeus eles têm uma tarefa de cumprir suas 7 leis e se preocupar com o Shuva Olam, que é o assentamento do mundo, da humanidade no mundo. O que significa esse assentamento? É ele ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom vendedor, do que for. Ele vai estar ali ajudando o outro dentro de onde ele se encontra, em alguma coisa ele vai estar oferecendo um serviço, um bom produto. Agora, o não-judeu, quando ele quer fazer papel do Filho de Deus, qual que é o papel do Filho de Deus e do primogênito de Deus? É receber a vontade de Deus e passar adiante. Isso quer dizer o quê? Hoje em dia chamam de religião. Religião não existe, simplesmente tem uma verdade e um monte de mentiras. São livros que dizem que tem pé em alguma coisa, um anjo explicou, alguém sonhou, e daí por diante, e tudo isso é o maior erro que o não-judeu pode fazer. É onde ele cai na armadilha e perde o mundo vindouro. Então, para ele poder ter o mundo vindouro e fazer parte do objetivo do mundo, ele deve viver normal. Tenha a sua família, tenha seus filhos, tua esposa, certo? Se quiser ter mais de uma esposa também, não tem proibição, mas a gente não vai entrar nisso aqui. Na verdade, que hoje em dia tem proibição, porque foi instituído já na lei dos países, certo? Do mundo, pelo menos na maioria, de que sim é proibido se casar com mais de uma mulher. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: viva a sua vida do jeito, sabe, legal, prazeroso, trabalhe, viaje no final de semana, faça os seus negócios, certo? Tenha teus filhos e, sabe, todo tipo de prazeres, tenha tua casa de piscina, casa de praia e tudo que você quiser, prazeres você pode ter, só siga suas 7 leis, não se meta com religiões. Você tem uma pergunta na lei da vontade de Deus, você vai pro judeu, você pergunta para ele, judeu, é permitido eu fazer negócio assim, assim? É permitido eu apresentar o meu produto desse jeito, daquele? É permitido a gente ir para tal lugar e lá ouvir falar que tem idolatria? Como é que funciona isso? Tem uma reunião do trabalho que parece que o chefe chamou e lá vai ser uma reunião ligada à idolatria, parece que eles vão fazer lá algo do tipo, será que é permitido? Eu posso pular carnaval com todo tipo de estátuas que fazem aí sabe, todo tipo de alegoria, tudo conectado a raízes de religiões indígenas que são idólatras, né? O indígena, a religião do indígena é canibalismo, idolatria, o deus do trovão, o deus da árvore, o deus isso, toda a força da natureza é um deus diferente. Então, a parte religiosa, a parte da vontade de Deus, você vai até o judeu e pergunta. E o que tange a sabedoria mesmo do que tá dentro da matéria, do que é no material, por exemplo, até aquele que trabalha com árvores, né, trabalha com ecologia, ele vai entender das espécies dos animais, ele vai entender das árvores, onde planta, qual que é a propriedade. A gente pergunta para o não-judeu, porque tá escrito o quê? Hurma bagoim ta'amin. Sabedoria externa de coisas materiais, o judeu pode perguntar para o não-judeu e se basear nele para saber o que fazer. Se for um assunto de medicina, de engenharia, vai poder construir um prédio aqui, não vai? Será que vai desmoronar? Tem risco? E com relação a vento, furacão, a gente vai para os não-judeus e pergunta, porque os não-judeus vão ter todo o estudo da matéria, das leis da física, e tá tudo bem. Agora, tudo que parte para ramos, locais espirituais, de superstição, da vontade de Deus, proibido ou permitido de acordo com
com a lei divina, aí você vai para o judeu. E esse vai ser o conserto do não-judeu. Isso o Rav Moshe Ben Maimon, que é o Rambam, escreveu em Moreh Nevuchim, e a gente também falou disso daqui num vídeo. O Rav Yosef Bitton falou também isso aqui, que realmente a destruição dos não-judeus, eles entrarem aonde não lhes concerne, que é a parte da lei espiritual que não lhes concerne, e isso tem que ser perguntado para o judeu. Então essa é a diferença. Isso a gente vem falar sobre qual que é a função de cada um no mundo. Você vê que os próprios judeus têm aquele que é Cohen, sacerdote, aquele que é da tribo de Levi, vai fazer o trabalho especiais, vai ter aquele que é Israel, que é o judeu comum, que vai fazer outro tipo de trabalho, vai ter o não-judeu que também vai ter o que ele vai estar obrigado, o que ele vai ter direito. Então tudo está categorizado, explicado, especificado, ninguém precisa ter ciúme. Não-judeu que quiser se converter está aberto, tá tudo bem, pode vir, certo? E entender mais sobre o assunto, não tem nenhuma proibição de se converter, pode vir e perguntar, se interessar. E essa é a mensagem, assim funciona com relação aos filhos de Deus. Afinal das contas, tudo se resume à hierarquia e entendimento do seu papel no mundo. Tudo de bom e até o próximo estudo.